Olá, eu me chamo Maíra Freitas, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Unicamp, na linha de pesquisa História, Teoria e Crítica. Eu pesquiso arte contemporânea e suas relações com gênero e sexualidade. E hoje eu venho apresentar os eixos centrais do artigo aceito pelo 29º Encontro da ANPAP. O título do artigo é Imagens dissidentes em Linda Quebrada, Identidade, Torção e Tecnologia, onde eu busco compreender a construção de imagens dissidentes que essa obra opera. Linda Quebrada constrói sua trajetória a partir da música, compondo e cantando funks atravessados pelas temáticas sexuais e de gênero. Atua também como performer, apresentadora de televisão, atriz, diretora de audiovisual, diretora de teatro e roteirista cinematográfica. A obra Blasfêmia, produzida para a faixa Mulher do álbum Pajubá, dirigida e roteirizada por Linda Quebrada, com co-direção de Marcelo Caetano, foi exposta na SP Arte 2017 e apresenta-se como híbrido de videoclipe e videoperformance, com parte da sua visualidade não coincidindo, com a letra da música. Apresenta uma estrutura de 3 atos, em que as sequências introdutória e final não são acompanhadas pela faixa musical, somando significação estética, narrativa e política ao que poderia ser um videoclipe comercial na concepção estrita do termo. A letra da música Mulher se constrói em intertextualidade com a letra de Genil Zeppelin, de Chico Buarque de Holanda, de 78, com uma transformação importante dada pelo posicionamento discursivo, ou nos termos da Djamila Ribeiro, lugar de fala. Agora, a música é construída por, e não mais a respeito de uma travesti. Os deslocamentos serão vários e permeados por um processo de empoderamento claro da travesti que compreende seu corpo como uma ocupação, uma delimitação de território identitário. O vídeo pode ser dividido em 3 partes ou 3 atos, O ritual falocêntrico, a violência do falocentrismo e a insurreição feminina. A obra se inicia com Lin aproximando-se de uma cadeira onde repousa as mãos em prece e abaixa a cabeça. E então ouvimos dobras de sino que localizam a cena no interior de uma igreja. Uma área de Bach começa a tocar, acompanhando cenas de cariz sadomasoquista, que trazem o Jupe do bairro interpretando a cultura falocêntrica com uma cinta sexual, que em vez de um dildo porta uma vela, que será acesa por maçarico de cozinha. Com um maçarico de cozinha, em uma simulação de sexo oral. Ao final desse primeiro ato, a personagem submissa e feminina encontra-se caída ao chão e coberta por respingos de cera de vela. A próxima sequência da travesti trabalhando como prostituta na rua é acompanhada pela faixa Mulher e apresenta a personagem performada por Lin sendo agredida e abusada sexualmente por um grupo de homens brancos. A letra da música apresenta as bases do transfeminismo, ao entoar, e aqui eu cito, que uma mulher é sempre uma mulher. É sempre uma mulher? Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e o pau de mulher. Fecha a citação. Questionando, assim, a visão biologizante e essencialista da categoria mulher. Ao final da cena de rua, quando Lin é resgatada por um grupo de mulheres, surge o símbolo do transfeminismo que vocês veem na tela e a palavra blasfêmia abaixo. E inicia-se o terceiro ato, com uma sequência gravada na Vivência para Mulheres, que aconteceu durante a produção do experimento visual, única parcela da obra com som direto. A parca presença de corpos dissidentes de gênero em obras de arte é fruto de uma intensa norma de regulação biopolítica e necropolítica, de uma estrutura sociopolítica forjada na ideologia de gênero, que é binária e demanda uma determinada performatividade de gênero para a aceitação dos sujeitos pelo tecido social normativo. Eu identifico imagens dissidentes destacando o protagonismo de corpos dissidentes de gênero em 3 chaves analíticas. Enquanto torção da visualidade heterocisnormativa da produção de videoperformances, entendendo o protagonismo enquanto composição de uma estratégia de representatividade identitária e como tecnologia de gênero. Refletir sobre as renegociações estratégicas de identidade que se cruzam nessa obra, onde o corpo protagonista é o de uma travesti negra sul-americana, é necessariamente pensar a questão da representatividade de um corpo queer.
Se a teoria queer se apresenta como pós-identitária, construindo uma crítica à noção de identidade enquanto uma estrutura engessada e essencializada sobre a qual o poder age, o feminismo decolonial resgata e problematiza a identidade enquanto elemento fundamental para a construção política de sujeitos que são marginalizados e desumanizados. A representatividade travesti e transexual que Blasfêmia constrói reforça a importância da identificação enquanto ferramenta de resistência individual e de criação de coletividades, colocando em crise a perspectiva pós-identitária da teoria queer. Portanto, uma obra de arte queer produzida em um contexto altamente transfóbico como o brasileiro vem carregada de atos políticos. A violência a qual esses atos identitários e políticos se opõem está explícita na obra Blasfêmia, dado que a construção das personagens que lhe interpreta no primeiro e no segundo atos é trespassada pela violência masculina e pela hipersexualização, em clara conexão com a realidade estatística de que o Brasil é o país que mais contabiliza assassinatos motivados por transfobia no mundo todo. O fato de a personagem do segundo ato ser uma prostituta alinha-se às estimativas feitas pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, de que 90% da população travesti brasileira trabalha com a prostituição. O corpo de Linda Quebrada performa esse corpo hipersexualizado e racializado das travestis negras brasileiras, que ao mesmo passo que são corpos desejados, são tornados abjetos, com a diferença colonial e a dissidência gerando marcadores ao feminino. A presença e protagonismo do corpo travesti em Blasfêmia gera uma torção visual dentro do cânone das imagens construídas pelo campo das artes. Essa torção se constrói na própria materialidade dos corpos representados, que criam linhas de fuga dos estereótipos de performatividade de gênero, torcendo o padrão cisnormativo da representação imagética da mulher, particularizando e expandindo as possibilidades do feminino e se afastando de uma ideia de mulher essencializada e apartada da realidade. A noção de torção da imagem cria um espaço de disputa entre a imagem solidificada no campo do simbólico, que é heterocisnormativa, e aquela que se encontra em espaço de invenção. E aqui, citando a Carla Bessa, implica uma virada em torno de si mesmo, de uma coisa, objeto, ou no caso, todo um imaginário. Fecha a citação. A própria origem do termo queer, campo de estudo que se dedica a investigar a construção cultural, social e artística de corpos dissidentes do sistema sexo-gênero, carrega consigo a raiz torcere, do latim torção, sugerindo um abalo que reconfigura as estruturas sem demoli-las. Assim como a torção, a noção de tecnologia de gênero se filia à estética da invenção. Teresa de Lauretis concebe as tecnologias sociais, como o cinema, como ferramentas para a construção de gênero, tornando-se tecnologias de gênero, que podem ser libertas dos contornos normativos e, assim, configurar-se em estratégias potentes de construção de representações que considerem a materialidade dos corpos, das subjetividades e do tecido social. A constituição dos sujeitos passa por um processo de generificação e todos os corpos, sejam eles travestis, cisgêneros, transgêneros, transexuais, são capturados pela normatização da performatividade de gênero. Ou, utilizando a terminologia de Teresa de Lauretis, eles são engendrados. Mas, traçando linhas de fuga dentro desse processo de planificação dos sujeitos femininos, estão corpos como o de Linda Quebrada, que com o suporte da arte contemporânea cria territórios para que os corpos transexuais e travestis procedam à construção de gênero de forma tangencial aos limites estreitos da dicotomia feminino-masculino instaurada na ideologia de gênero. A videoperformance Blasfêmia, além de permitir identificação e torcer a produção audiovisual hegemônica, revela-se como uma potente ferramenta do ativismo transfeminista, por permitir representar e criar gênero
para além dos limites normatizados pela cultura visual, e também por ser facilmente difundida pela cultura audiovisual em rede e as plataformas gratuitas de armazenamento e visualização. Na vídeo performance de Linda Quebrada, seu corpo travesti se constitui como potência para abrir fissuras nas construções imagéticas hegemônicas do feminino, delineando a identidade através da visualidade do aparato vídeo, que funciona como gerador de vídeo ao mesmo passo que o representa. Bom, eu espero que tenha dado para entender um pouco como é que eu estou pensando e construindo essa categoria das imagens dissidentes e que a gente possa ter uma boa conversa. Obrigada.